Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma sala de reunião. E hoje a minha convidada é a Camila Toso e hoje a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de finanças, coisas boas, né? Antes da gente começar, eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouco dela. Então, bem-vinda, Camila, à nossa sala de reunião. E agora o espaço é seu. Obrigada pelo convite, Gustavo. É um prazer, meu nome é Camila Toso, eu sou mentora financeira, sou educadora financeira e sou consultora empresarial. Então, o que é a mentoria financeira, né? O que é essa nova profissão que está vindo agora com bastante força? Sim. Então, a mentoria financeira ela é um processo personalizado para mim entender como que está a tua atual situação financeira. Então, como que está indo as tuas finanças, o teu dinheiro. Para que tudo isso? Para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, nas nossas metas. Que sem ter essa organização e esse planejamento financeiro, a gente não consegue chegar nos nossos objetivos. Sem dinheiro não há poesia. Sem dinheiro a gente não consegue nada. Então eu costumo dizer assim, que você não quer ter o dinheiro, mas você quer ter o que você pode comprar com o dinheiro. Com o dinheiro, exatamente. Que você quer ter o que você pode conquistar com o dinheiro. Né? Então muitas vezes a gente acha que quer muito dinheiro, mas não é o dinheiro que você quer conquistar todas as coisas que o dinheiro pode te proporcionar. Sim, usufruir, né? Eu vi, Camila, que tu é também especialista principalmente em pequenas empresas e pessoas físicas, o que é muito bom porque, falando por mim, né? Eu conheço poucos profissionais dessa área, que é a área que tu atua, e geralmente a gente tem muita dúvida e a gente não sabe para quem recorrer. Geralmente ficam, é um contador, mas daí às vezes não é, aí tu fica em dúvida. Então, como que é cuidar, por exemplo, de uma microempresa e de uma pessoa física, por exemplo? Isso no início eu estava fazendo somente para Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Mas aí eu comecei a perceber que as empresas do MEI, elas não tinham assistência de um escritório de contabilidade, porque os MEIs eles não são obrigatórios a ter um escritório de contabilidade, a não ser que você tenha um funcionário, aí você precisa para fazer a parte de folha de pagamento. Então, o que acontece? Eu fechei o nicho somente para MEIs e para pessoas físicas. Então, o que eu faço atualmente? Eu faço toda a separação da pessoa jurídica e da pessoa física. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pega uma empresa é separar o que é CNPJ e o que é CPF. E eu tive essa experiência até na universidade, na própria faculdade de administração, que foi fazer uma espécie de consultoria. E eu peguei uma pequena empresa também, é uma empresa familiar. E realmente, a gente percebe o quanto eles misturam pessoa física com pessoa jurídica e isso causa muitas consequências, né, Camila? Isso, uma das consequências que a gente pode observar é a pandemia. Quando a pandemia veio, o que aconteceu? Muitas empresas elas tiveram que fechar. Sim. Principalmente pequenas empresas. Por quê? Porque elas não tinham separado o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. E principalmente elas não tinham uma reserva de emergência tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Porque quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem que ter das duas, tanto da pessoa física como da jurídica. E a gente tem que ter bem separado o que a tua empresa recebe e o que você recebe. Você tem que se colocar como se você fosse um funcionário da empresa. Você está prestando um serviço para aquela empresa e ela vai te pagar como um prolabore, que é o teu direito, né? Mas você não pode simplesmente pegar o dinheiro do caixa da tua empresa como se fosse teu de pessoa física. Sim, eu vejo que é o que acontece muito, né, na realidade. Principalmente assim, eu percebi que na pandemia muitas pessoas começaram a empreender, né? E começou assim, né, no sentido de mas daí eu tô precisando, então vou pegar R$100 agora, pego 200 e quando vê não consegue dar a volta e prejudica a vida financeira pessoal e a profissional. Nesses casos, Camila, como é que tu costuma trabalhar? Por exemplo, como é o teu processo de mentoria de pessoa física? Vamos começar pela pessoa física. Tá. Pela pessoa física, a gente faz todo um mapeamento né, de como que tá as tuas finanças, desde dívidas, cartões de crédito, financiamentos. Então a gente precisa fazer todo esse mapeamento de como estão as tuas contas e quanto que tu recebe. Então a primeira coisa que você precisa saber é quanto que você tem de dívidas, de pagamentos e qual que é o valor que você ganha mensal.
É a hora da verdade. É a hora da verdade. Ali é a hora que a gente consegue ver tudo. Só que daí eu dependo muito da informação que o cliente vai me passar. Sim. Se esconder alguma coisa, vai dar um erro, ou lá na frente a gente vai ver que a pessoa escondeu alguma conta, alguma coisa. Então precisa me informar bem certinho tudo que tem para pagar e o que você recebe. Ali eu já faço um mapeamento para mim ver a tua capacidade de pagamento. Ou seja, o teu salário, quanto que ele está comprometido para te pagar todas essas contas. Então esse é o primeiro passo, é todo o mapeamento que a gente faz na mentoria financeira. Aí depois a gente começa a estruturar os teus objetivos, as tuas metas, quais são os teus objetivos, quais são as tuas metas, quanto que você ganha e quanto que você gasta no mês. Então tem pessoas que nem sabem quanto que ganham. Então isso a gente precisa ter. Um exemplo, o Vale Alimentação. Tem pessoas que não anotam o Vale Alimentação. Só que o Vale Alimentação é uma receita, é um recebimento. Então ele precisa estar junto ali com os teus recebimentos, ele precisa somar junto. Eu vejo assim, ó, falo um pouco por mim, tá? Como autônomo, é bem isso. A gente precisa ter essa organização, porque senão, autônomo é assim, tem mês que entra muito, tem mês que não entra, e o certo seria a gente ter essa divisão por mês, assim, ou a la louca? Não, a divisão ela é mensal. Sempre é mensal. Sim, porque você vai ter um prolabore, que é um valor que você vai retirar da sua empresa para você. Então você, pessoa física, você tem que viver com aquele salário que você vai ganhar da tua pessoa jurídica. Se a tua pessoa jurídica tem um lucro de 15 mil reais, mas foi definido que o teu prolabore é 6 mil, a pessoa física ela tem que viver com os 6 mil. O restante é da tua empresa, não é teu. Então, sim, por isso que muitas vezes as empresas que crescem, o que elas fazem? Elas pegam esse dinheiro e elas vão investindo cada vez mais em tecnologias, em estoque, em marketing, enfim. Em marketing, enfim. E aí as empresas às vezes acabam quebrando, por quê? Porque a pessoa física vai lá e pega todo esse dinheiro para ela. E como que surgiu, assim, a mentoria financeira na tua vida, digamos assim? A mentoria financeira é uma história muito doida, mas vamos resumir. Sim. A minha ideia, o que era? Eu sou formada eu fiz o magistério, né, com a intenção de ser professora, lá bem no início, né, quando eu tinha 16, 17 anos. Fiz o magistério, me formei, aí fui para a área da contabilidade. Aí eu estava numa empresa, mas eu não fazia exatamente a contabilidade. E aí eu sempre me questionei muito assim, ó, por que eu faço isso? Eu sempre quis fazer as coisas com um objetivo, né? E daí eu fazia aquela parte no financeiro da empresa, mas não fechava com a contabilidade que eu estava fazendo na faculdade. Aí eu fui para um escritório de contabilidade. Nesse escritório de contabilidade eu fiquei por 8 anos fazendo toda a parte financeira, toda a parte contábil das empresas, né? Visando a parte de contabilidade mesmo. E aí um dia eu fui fazer uma MBA de consultoria empresarial. E ali eu me achei, porque ali eu vi que fazia sentido você fazer a contabilidade. Então eu queria muito mais além da contabilidade. Eu não queria simplesmente entregar para o cliente um balanço. Eu queria que o cliente entendesse o que é um caixa, o que é o valor que está ali em caixa, o que é o valor que está em banco, o que é aquilo lá que tem no balanço dele. E aí eu fui me questionando e eu pensei, não, agora é isso que eu quero fazer. Eu quero ensinar as empresas a como elas devem se portar na parte financeira. E aí surgiu a pandemia e eu comecei a pegar empresas tanto de lucro presumido como de Simples Nacional e MEIs. Quando eu peguei os MEIs, eu vi que tinha muitos MEIs que não separavam a pessoa física da pessoa jurídica. E eu pensei, opa, não, peraí, tem algo muito errado aqui, vamos focar nisso. E aí eu fui pesquisando sobre essa parte dos MEIs e eu descobri que tinha essa nova profissão, que é a mentoria financeira. É uma profissão, não é muito antiga, é uma profissão recente, mas que explodiu com a pandemia. E aí eu comecei a organizar também a parte da pessoa física das empresas do MEI. E aí eu pensei, não, mas vamos ver se tem algo de especialização para mim me especializar nessa parte de pessoa física. E aí eu descobri que tinha um curso técnico de educador financeiro.
Aí eu fiz mais esse curso técnico de educador financeiro. Aí quando eu cheguei aqui, que eu fiz esse curso ano passado, em 2021, no início de 2021. Então, quando eu cheguei no educador financeiro, fez todo sentido, magistério, contabilidade, MBA e o educador financeiro. Então, fechou o pacote. Porque, querendo ou não, a mentoria financeira, você tem que dar uma aula para a pessoa, você tem que ensinar, você tem que ter paciência com a pessoa, porque as pessoas não entendem. Sim. Então, você tem que explicar. E outra coisa também, a gente não está ali nas mentorias financeiras para julgar ninguém. A gente está ali apenas para ensinar. Então, muitas pessoas acham que fazer a mentoria, vou ser julgado porque eu gasto mais, porque eu tenho dívidas. Não, eu estou ali justamente para isso. Se você tem dívidas, ótimo. Eu vou adorar fazer essa parte. E a mentoria também ela não serve só para pessoas que têm dívidas, é para as pessoas que querem manter também as contas em ordem, né? Isso, é qualquer pessoa, independente. Tem pessoas que fazem a mentoria somente para fazer uma viagem. Camila, eu quero fazer uma viagem no final do ano. Como que eu faço? Então a gente organiza todo esse planejamento da viagem dela, o que ela precisa, a gente organiza o objetivo é a viagem, né, final do ano. Aí nesse objetivo a gente tem que definir as metas. O que são as metas? É o que ela vai fazer todos os meses para chegar nesse objetivo. Que bacana. Então, quanto que ela vai guardar por mês? R$100, R$1.000? Então essa é a meta dela todos os meses e eu fico ali no pé. Fulano, já conseguiu guardar o dinheiro esse mês? Quanto que já conseguiu economizar? Então, eu tenho que ficar ali em cima da pessoa. Isso é muito bom, né? É quase como se fosse, por exemplo, trazendo um pouco para minha área do coach, é quase como se fosse um coach financeiro, né, Sim. Camila? Porque, assim, a gente vê... eu sou formada na área de administração e uma das especializações que eu pensei em fazer foi consultoria empresarial, porque justamente ali eu vi, pela questão da faculdade, como esses pequenos e médios empreendedores, eles têm essa necessidade, né, de, gente, eu não sei para onde ir, porque muitas vezes as pessoas têm o sonho, eu quero empreender, eu quero ser dono do meu próprio negócio, tem a ideia geniosa, mas chega no financeiro, que é o fundamental ali porque sem dinheiro não dá pra fazer nada, né? Mas daí eu acabei conhecendo o coach, né? Que daí eu vi que daí eu cuido mais da pessoa do que mas casa muito. Sim. E levando pro lado financeiro, Camila, tu consegue também perceber que está muito ligado também às crenças das pessoas, essa questão do ganhar dinheiro e perder dinheiro? Sim, até um dos módulos que eu tenho são as crenças financeiras. Então eu faço toda uma pesquisa, tem todo um questionário e também a gente faz uma roda da vida. Só que essa roda da vida ela é adaptada, que eu chamo de roda das finanças. Então eu preciso saber se todos os teus pontos estão alinhados. Desde a parte espiritual, a parte financeira, a parte pessoal, a parte do teu trabalho. Então tudo tem que estar alinhado. Se alguma dessas estiver desalinhada, já não anda. Então, assim, o que mais tem são as crenças financeiras. E o que mais tem hoje em dia? Que você precisa ter um emprego fixo ou que você precisa ser concursado. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não estão felizes no emprego delas, mas elas precisam porque falaram para elas que elas precisavam de um emprego, que elas precisavam de um trabalho para sobreviver. E muitas pessoas têm um talento incrível, mas não desenvolve porque tem essa crença de que precisa daquele emprego. Outra coisa também, dinheiro. Dinheiro é coisa suja. Antigamente falavam muito para nós em qual sentido? No sentido de sujeira. Sim, tipo micro-organismo, não bota na boca. Bactérias, né? E o que a gente pensava? Não, dinheiro é sujo, eu não quero. Sim. Eu sou uma pessoa que eu comecei a me organizar quando eu comecei a ganhar dinheiro pelo banco, digamos assim, o salário ia na conta, né? Quando eu ganhava o dinheiro físico, ele sumia da minha mão. Eu não sei o que eu fazia e eu não tinha essa organização logo que eu iniciei a trabalhar, né? Que eu iniciei com 18 anos. Então, assim, eu não tinha isso. E aí depois eu fui descobrindo que a minha mãe sempre me falava, Camila, dinheiro é sujo, mas assim, no sentido de que é algo de sujeira, né? E aí, quando eu comecei a ganhar meu salário pela conta bancária, eu comecei a me organizar melhor, porque eu não precisava me desfazer daquele dinheiro. E quando eu recebia ele físico, eu tinha que me desfazer daquele dinheiro. Eu não ficava com dinheiro na carteira. Jamais. Ia, assim como vinha, ele ia. Então, isso é uma crença minha, mas que muitas pessoas têm também. Muitas pessoas têm. E eu até digo, eu até brinco, eu falo assim,
eu vejo muito isso, muitas crises de ansiedade, depressão, principalmente em pessoas jovens, assim, tipo, dos 20 e tantos aos 30 e poucos anos, porque eu fiz essa analogia, sabe? Por exemplo, meus pais me ensinavam, né, que a época deles era assim, você estuda, se forma e você vai ganhar muito bem. Mas daí quando chegou na minha vez, veio o TikTok. E daí a gente entendeu que não precisa ter, por exemplo, necessariamente uma faculdade, né? Não precisa ter. E aí a gente entra nesse choque que eu chamo de gerações, né? E essas crenças são muito... Eu tive muito essa dificuldade. Mas eu acho que se eu tivesse uma mentora financeira ia ser um pouquinho mais fácil. Mas assim, Camila, trazendo também, né? Você trabalha aqui em Carazinho, né? Como que é pra ti, por exemplo, atuar? Porque a gente falou naquele sentido de as pessoas não querem abrir. Esse é o ruim, por exemplo, de cidade pequena, né? Porque as pessoas, eu sinto essa dificuldade também como coach, que as pessoas, eu não vou lá, eu vou contar meus problemas pra ele, porque as pessoas não entendem que tem um processo de confidencialidade, né, cada processo. E como que tu faz, assim, pra trabalhar essas questões aqui? Isso, assim, primeira coisa, os meus primeiros clientes não foram daqui, foram de fora, né? Mas eu faço um contrato, a gente faz todo um contrato, porque o meu processo, eles são de 4 a 5 mentorias, né? Que eu faço todo um acompanhamento com essa pessoa. Então eu faço um contrato com ela. Sim. E nesse contrato vai lá uma cláusula de que as informações que estão ali não podem ser repassadas adiante. Então o que eu conversar contigo ali naquele momento é com você. Eu não posso repassar essa informação. E aí os clientes que eu tive aqui de Carazinho, eles foram por indicação. Então assim, realmente façam com a Camila, ela não divulga informações de clientes. E aí ali eu peguei clientes aqui da nossa cidade, por indicação. Mas assim, eu no início eu tive bastante clientes de fora, justamente por isso. E a Camila já trabalhava no escritório de contabilidade, então eu tinha muitos clientes ali, que eu conhecia muita gente. Como é que eu vou fazer uma mentoria com a Camila, né, divulgar os meus números? Sim. Né, empresas também, né, como que eu vou divulgar os meus números? E na verdade eu não estou ali para julgar e muito menos para passar informação adiante. Exatamente. Isso jamais pode acontecer. Tanto é que a gente tem isso no contrato, né? Eu não posso divulgar, eu trabalho com planilhas ou então com o PDF também, eu não posso divulgar essas informações, fica lá com o cliente e da mesma forma ele também. Eu sempre peço para ele não repassar adiante as informações. Por quê? Porque o meu processo ele é personalizado. Então eu vou fazer um processo para você. Se você pegar esse meu processo e passar para outra pessoa, pode ser que não funcione para ela. Sim. E aí, a Camila que não deu certo. Exatamente. O processo da Camila. Não. Então ele é especializado para aquela pessoa. Então por isso que a gente sempre pede para não divulgar. Mas as informações que estão ali no encontro, na mentoria, é eu e o cliente, mais ninguém. Que bom. Por isso eu também eu falei assim, não, eu vou começar o podcast e trazer primeiro pessoas da nossa cidade, porque é bem isso, sabe? A gente tem que valorizar o que é nosso, assim, sim, né, Camila? E tipo assim, bem sincero, eu não conhecia mentores financeiros aqui em Carazinho. Não sei se tem, tu é a primeira pessoa que eu converso sobre, né? E vejo, e é legal trazer isso para as pessoas entenderem, né, que tem toda uma ética e não é porque, você é meu vizinho que eu vou, não, olha só, o vizinho ali tá cheio de dívida, né, isso tem toda uma questão por trás. E aqui na nossa cidade também é uma novidade, porque conforme eu converso com as pessoas falam, nossa, mentora financeira, né? Aqui para nós é uma novidade. É uma novidade e a gente tem que se beneficiar, né? Sim. Eu vejo assim, tem muitas cidades, agora falando um pouco de um lado mais amplo, né? Tem cidades, por exemplo, fora do país, eu não me recordo o nome da cidade, mas eles têm essa questão de planejamento financeiro, principalmente para família de riscos, digamos assim. Tu acha que se tivesse essa questão, esse investimento aqui, porque que nem tu falou, né? Mentoria financeira, educação financeira é o que a gente menos aprende.
Quando que a gente aprende? Adulto, quando a gente tá desesperado. Meu Deus, e agora? Quando já tá cheio de dívida, cheio de empréstimos. Aí a gente lembra que tem que se educar, né? E é algo que tem sido falado muito, né, ultimamente. Mas tu acha que, assim, falta um pouquinho de incentivo, digamos, de políticas públicas para melhorar mais o trabalho, abrir as portas, digamos assim? Falta bastante. E outra coisa também que eu foco muito é a questão de família. Por mais que tenha um incentivo público, por mais que tenha educação financeira nas escolas, que agora já tem, mas é meio básico, tu acha que as pessoas que estão na escola vão aprender tudo o que a gente aprende fora? Então, não. Então, isso tem que vir muito da família também. A família tem que puxar desde criança. Que nem eu tenho um processo que é a mentoria financeira para famílias. Então, que eu pego toda a família. E aí, o que acontece? Eu trabalho muito assim, ó. O pai e a mãe não podem dar mesada para a criança por lavar a louça, Sim. por arrumar a cama. Isso não pode, porque isso é uma obrigação que a criança tem. Ela sujou a louça, ela comeu, ela precisa lavar. Ela desarrumou a cama, ela dormiu naquela cama, é obrigação dela. Ela tem obrigação com a família dela. Então, isso já vem muito assim, ó. Meu filho vai fazer isso, mas eu tenho que dar um dinheiro para ele. Não, isso é errado, tu já começou tudo errado. Então, não pode. Só. Então, essa parte não pode, porque tem as obrigações e tem o momento de lazer. Então, se você estipula uma mesada, é aquele valor da mesada. Mas não é porque a criança fez obrigações da casa que ela vai ganhar mais. Então, isso tudo tem que vir da educação familiar. Então, as famílias têm que puxar também as crianças. Claro que falta muito incentivo ainda. Sim. De governos, falta muita coisa, mas a família tem que puxar. Porque se tu ficar só dependendo do governo, ficar julgando, Sim. não vai adiantar nada. Não vai adiantar Então, nada. as famílias têm que arregaçar as mangas e estudar a educação financeira para poder ensinar para os filhos. Isso é muito importante. Mas até que tu falou agora, foi muito bom, né? Agora as pessoas vão ter, nem que seja o básico, mas é muito bom ter inserido educação financeira nas escolas, né? Ajuda muito no crescimento, porque é isso. É na nossa infância que a gente aprende tudo, né? Sim. Então, tudo de bom, tudo de ruim. E não sabia dessa questão do... Fiz errado, tá vendo? Vou corrigir a mesada dos meus sobrinhos. Porque o meu sobrinho, uma época, morou comigo e eu fazia assim, tu vai ajudar aqui pra te ver, né? Como a gente não sabe, fazia errado e não sabia. Camila, eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de pergunta, né? Que eu falei que você via aqui. E assim, ó, eu percebo que ainda a gente tem muito tabu e muita coisa pra quebrar nessa questão da educação financeira, né? Falta muito conhecimento pra gente ainda. E assim, como eu gostei muito do seu trabalho, daí eu falei, vou fazer uma questão ali. E teve algumas pessoas que me perguntaram, como por exemplo a Luciana, tá? Ela tem vontade de ser empreendedora e ela perguntou, como abrir uma empresa desde recursos, funcionários, gestão? Eu acho que essa pergunta é no sentido de por onde que ela começa. Mais ou menos assim, eu vejo que muitos empreendedores novos têm essa dúvida, né? Sim. Primeira coisa, o que a Luciana vai ter que fazer? Vai ter que ver o nicho dela, qual que é o nicho dela e o que ela vai vender nessa empresa. E aí ela vai ter que fazer todos os cálculos que ela vai ter de custos. Né? Então, todos os custos, desde com funcionários, com mercadorias, ela tem que fazer todo esse cálculo. E aí ela projeta esse cálculo para ela ter uma reserva financeira, né? Que a reserva financeira para empresas a gente sugere de 1 ano, mas como ela está começando pode ser um pouquinho menos. Então esse é o valor que ela tem que ter caso ela não venda. Então ela vai pegar, digamos assim, eu fiz o cálculo lá de custos com aluguel, com funcionários, com compras de mercadorias, faz vezes os meses da reserva financeira dela. Né? Então, vezes 6, digamos assim. Então, esse é o valor que ela pode iniciar. Claro, não necessariamente precisa ser esse valor. Só que assim, ó, a chance dela não vender nada e no mês seguinte ela não ter para pagar o aluguel, não ter para pagar os funcionários é muito grande. Sim. Então, assim, ela precisa ter essa projeção, porque pode ser que ela não venda 1 mês, 2, como pode ser que ela venda muito no primeiro mês. Então, é isso que ela precisa ter. Ela precisa primeiro ver qual que é o nicho dela, o que ela vai vender e aí fazer todos os cálculos dos custos.
E aí ali iniciar o processo de abertura da empresa. Porque para você abrir uma empresa, você também tem os custos. Então tudo isso você tem que colocar no papel. Tá. O Carlos, ele já perguntou como fazer um planejamento financeiro. Eu acho que é da questão familiar que ele quer saber, né? Acho que nem explicou, cada caso é um caso, isso? Isso. Mas assim, para começar, a primeira coisa que você tem que fazer, tu tem que saber quanto que tu ganha e quanto que tu gasta no mês. Então a primeira coisa é fazer anotação, sentar com a família e ver o que a mulher ganha, o que o homem ganha, né? No caso, se for familiar, o que cada um ganha, e aí colocar todas as despesas. Quais são as despesas dos dois? Aí no orçamento familiar a gente tem duas modalidades. A modalidade onde os dois juntam os salários e um fica responsável por todos os pagamentos. E por todo o orçamento da família, né, tudo que vai ter de gastos ainda, fica uma pessoa responsável. E também tem a outra modalidade, que é cada um com o seu, que tem muitos que não querem misturar. Mas aí os dois têm que sentar e organizar cada um o seu, juntos também, e ver quanto que cada um vai pagar. Mas para iniciar, a primeira coisa, organiza quanto que tu ganha e organiza quanto que tu está gastando. Quais são as suas despesas do mês? Esse é o primeiro passo. As despesas, tu não fala tipo só água, luz, aluguel. Entra tipo, fui ali, gastei 20 reais aqui tomando um sorvete. Tudo. Balinha, comprei uma balinha ali, 50 centavos, vai anotar os 50 porque centavos. Eu vejo que muitas pessoas fazem isso, por exemplo, Feli, comprei uma balinha, foi só 50 centavos, não vai fazer diferença. E faz muita diferença? Faz. Tá vendo, pessoal? E outra coisa assim, Camila, mas eu tô na rua, comprei um sorvete, 3 reais. Como é que eu vou chegar em casa e vou lembrar? Gente, faça um grupo no WhatsApp com vocês. Eu converso comigo mesmo no meu celular. É só eu e eu. Bate uma foto ali do sorvete, pra te lembrar, sorvete 3 reais, e se manda ali no teu grupo, chega em casa e já anota, 3 reais. Isso, ou vai no mercado, comprou alguma coisinha, bate foto da notinha. E isso, se tu não quer anotar ali na hora. Eu vejo assim, Camila, né? Não é na verdade, por exemplo, controlar, mas se você tem um objetivo, tem um sonho, então você precisa ter esse controle, não é? E muitas pessoas não querem iniciar porque elas têm medo de ver a realidade. Sim, isso. Então, assim, se eu colocar tudo no papel, muitas pessoas vão perceber que elas estão gastando mais do que elas ganham. Né? Então precisa colocar no papel. E além de colocar no papel, que eu sempre falo, não adianta você passar o mês anotando, né, anotando tudo, e chegar no fim do mês e não analisar. Então não adianta nada. Não adianta nada. Você precisa analisar quanto que você gastou em mercado, anota todos os mercados, separa. Quanto que você gastou com farmácia, anota tudo que tem em farmácia, soma, vê quanto que deu, faz a comparação. Mês passado eu gastei mais, esse mês menos, mas por quê? Né? Então, faça tudo isso, projeta. Esse mês eu gastei R$1.000 em mercado, mês que vem eu quero diminuir. Então, coloca lá um lançamento, coloca lá um projeto para mês que vem de R$800 em mercado, né? Só um exemplo, R$800 em mercado. E tenta manter aqueles R$800. Porque se a gente não colocar limite, tu vai gastar 1.500, vai gastar 2.000 pro mercado. E gasta, né? Então, assim, o mais importante, além de anotar tudo, é analisar. Né? Sempre analisar e sempre buscar ter uma renda extra. É muito importante ter uma renda extra. Ainda é algo assim, mas eu tenho meu emprego, eu não preciso. Gente, renda extra é tudo. A gente viu principalmente nessa época de pandemia, né? O quanto isso faria diferença na vida de muitas pessoas, né? Sim. Pode complementar. Não, eu ia falar, e agora com a pandemia surgiu muito mais a renda extra. Porque as pessoas tinham aquele tabu de eu tenho meu emprego, se eu fizer renda extra, né? Fica feio, né? Fica feio. Então, e com a pandemia quebrou esse tabu. Sim. Hoje em dia as pessoas, eu tenho 3 tipos de renda. Então, assim, a gente precisa ter mais de uma fonte de renda. Uma fonte de renda só é só pra gente sobreviver. Exatamente. A gente não vai viver a vida que a gente quer tendo apenas uma renda. Exatamente. Inclusive, veio uma pergunta agora da Alicia, que ela queria saber, com a pandemia, os métodos de mentoria mudaram muito? Tu teve que se adaptar? Como foi pra ti? Nossa, na verdade, assim, a consultoria empresarial surgiu antes da pandemia, mas a minha mentoria, eu iniciei as mentorias na pandemia.
Porque é ali que se encaixou tudo. E é ali que eu vi muitas pessoas com dificuldade financeira. Por quê? Porque muitas perderam o emprego e não sabiam o que fazer porque não tinham uma reserva financeira. Então perderam o emprego, ficaram ali 6 meses com o seguro e depois não tinham a reserva financeira que tem que ter. Então a minha mentoria surgiu sim com a pandemia e claro que até agora eu já adaptei muita coisa, já modifiquei, a gente tem que estar sempre modificando, se adaptando com o cenário atual. Então mudou bastante depois da pandemia. Essa renda extra, por exemplo, Camila, é como se fosse, por exemplo, uma empresa, que nem tu estava dando exemplo, que tu falou ali da Luciana, por exemplo. A Luciana precisa de 6 meses, então essa renda extra é mais ou menos assim, eu gasto tanto por mês. Então eu preciso ter de renda extra no mínimo tanto que dá para mim sobreviver tipo 2, 3 meses. Essa parte é a reserva de emergência. Ah, tá. A reserva de emergência é um dinheiro que você tem que ter guardado. Eu vou te explicar melhor assim, ó. A reserva de emergência, o que tu faz? Tu pega todas as tuas despesas. Se tu é pessoa física, tu faz vezes 6, que é mais ou menos o tempo calculado que tu vai levar até você conseguir um novo emprego, caso você perca o atual. Então você tem que ter 6 meses de reserva de emergência, que é todas as tuas despesas vezes 6. Né? Aluguel, telefone, água, luz, internet. Então se você perder o emprego, você tem ali guardado aquele dinheiro para te se manter aqueles 6 meses. E a pessoa jurídica, ela precisa de 1 ano. 1 ano. 1 ano, porque a pessoa jurídica, para ela dar toda a volta por cima, conseguir novos clientes, é um pouco mais difícil do que a pessoa física. Então, a reserva de emergência, então tu tem que pegar tudo que tu tem na tua empresa, aluguel, despesas com funcionários e fazer vezes 12. Essa é a tua reserva que tu tem que ter na tua empresa. E claro que a reserva não vai ficar lá. Eu vou deixar ali. Não, você aplica ela, você faz um investimento da tua reserva. Aí você aplica em CDBs que rendem 100% de CDI, mas daí isso é uma outra conversa. Já é uma conversa. Mas enfim, mas o teu trabalho você também... vai ter um rendimento com aquele dinheiro. Você vai colocar no investimento e ele vai ficar rendendo todos os meses ali para ti. E, por exemplo, as pessoas que nunca fizeram isso, querem começar, tu indica, tipo, então vai guardando uma porcentagem até tu, por exemplo, começou um mês, aí depois fechou um mês e vai investindo? Isso, tem pessoas que conseguem assim, que conseguem todo mês guardar R$50 e já no segundo, terceiro mês já estão guardando 300, R$500 por mês. Então, assim, é uma mudança de mentalidade muito grande. É uma coisa que tu trabalha muito na mentoria, a questão da mentalidade da pessoa, não só a questão de números. Sim, o primeiro encontro a gente trabalha a mentalidade, porque eu preciso entender tudo que a pessoa passou no passado, né, desde lá da infância, se ela tem alguma crença financeira. Claro, eu não posso entrar muito a fundo, porque eu também não tenho toda, né, isso daí fica com uma pessoa mais especializada. Mas eu consigo trabalhar com ela as crenças financeiras, né, que pega parte das finanças. Aí a gente faz todo um questionário, faz essa roda da vida e eu consigo identificar o ponto certo para mim chegar na pessoa e conseguir trabalhar com ela essa parte das crenças. E aí a gente inicia o processo de mentoria, porque daí eu consigo já trabalhar e montar todo o planejamento conforme tudo que ela me passou de informações. E o acompanhamento, Camila, ele dura por quanto tempo? Tipo, a tua mentoria, até a pessoa conseguir o objetivo ou... Pode, se eu quiser, tipo, eu quero ter a Camila pro resto da minha vida. Assim, o planejamento de pessoa física que eu faço atualmente, ele dura de 4 a 5 encontros e é um pacote que eu faço. Tá. Né? Eu não cobro por encontro, eu cobro pelo pacote. Então, dá mais ou menos aí de 4 a 5 encontros, né? Eu sempre deixo até 5. Aí tem pessoas que querem fazer mensal, aí é um valor separado para aquele momento. Porque tem muita gente que faz todo o processo, né, os 4 a 5 encontros, que eles são de 1 vez por semana ou a cada 15 dias, para mim conseguir ficar bem pertinho e acompanhando mesmo. Sim. E aí, quando termina o processo, as pessoas falam, não, eu quero você 1 vez por mês para alinhar toda essa parte. Aí eu estipulo um valor, se ela quer fazer um plano mensal, ou semestral, ou anual, aí sempre tem um desconto, né? Se tu faz um plano anual, 1 vez por mês tem um desconto. Mas pode ser mensal, pode ser, depois que fechou, né, todo esse processo dos 4 a 5 encontros, pode ser feito um planejamento mensal. Daí eu ajudo a organizar todo o planejamento do mês. E isso é muito bom, né? Que tu consegue dar um norte pra pessoa. O norte, o sul, o leste, toda. Sim. Tem mais uma pergunta, que essa que mandou foi a Paula.
Minha dúvida é a seguinte: como sou nova no ramo do empreendedorismo, às vezes me perco no planejamento e com isso perco muito tempo tentando fazer tudo ao mesmo tempo e acabo não fazendo nada. Isso a gente vê muito das pessoas. Como planejar de maneira mais fácil e simples e que funcione? O planejamento ele não tem que ser o planejamento e nem as anotações financeiras tem que ser diária, a não ser que você seja iniciante e que você gaste muito todos os dias. Mas assim, se você faz uma anotação, né, que nem eu falei ali do grupo do WhatsApp, se manda no grupo todos os dias, senta um dia da semana, estipula um dia, domingo ou na segunda, hoje eu vou fazer o meu planejamento, senta naquele dia e faz todo o planejamento da semana, se organiza. Se você ficar todo dia matutando ali, pensando e tem que fazer e tem que anotar, tu não vai fazer nada. Sim. Então senta um dia da semana onde tu vai fazer todas as tuas anotações, todo o teu planejamento, e aí tu consegue se organizar melhor. Porque realmente, falar de finanças e organizar a vida financeira não é fácil. Imagine todo dia tu ter que pegar o teu caderninho, tua planilha, enfim, e ter que anotar ali um sorvete, uma balinha, né? Acaba sendo chato de fazer. Então organiza ou no aplicativo do celular. Hoje em dia tem muitos aplicativos que faz no aplicativo, ou se manda uma mensagem, ou anota um caderninho que tem na bolsa, e uma vez por semana senta e organiza tudo, desde questões de notinha, só que aí tu tem que fazer todo o fechamento, né? Se tu pagou com o cartão, faz o fechamento lá com o cartão. Se pagou no débito, faz o fechamento lá com o teu extrato do banco e vê se não faltou nada na tua planilha. É bom ter essa organização, então, tipo dinheiro, cartão de crédito, débito. Sim. Que na verdade eu percebo e as pesquisas mostram que o cartão de crédito é um grande vilão da nossa sociedade, né? Tipo, que as pessoas veem, ainda mais agora com a digitalização da moeda, a gente vê muito isso, né, Camila? Eu costumo dizer assim, ó, o cartão, ele pode ser teu amigo como ele pode ser teu inimigo. Depende da forma como tu for utilizar. Se você é uma pessoa que sabe utilizar o cartão de crédito, que não é uma pessoa compradora compulsiva, você vai utilizar ele de uma forma boa, porque você vai acumular as milhas. Então, com essas milhas do cartão, você consegue fazer muitas viagens. Tem pessoas que viajam só com as milhas do cartão. Agora, se você é uma compradora compulsiva, que não tem a tua vida organizada, aí o cartão de crédito vai ser teu inimigo. Porque o cartão ele é muito fácil de você chegar num lugar e comprar o que tu quiser e parcelar. Exatamente. E daí depois chega a fatura. Outra coisa assim, ó, o cartão de crédito parcelou em 5 vezes. Na tua planilha tu vai projetar esses 5 meses o pagamento do cartão. Então você sabe que você tem esses 5 meses para pagar o cartão. Então isso também você precisa fazer. Então o cartão de crédito ele pode ser tanto teu amigo como teu inimigo. Vai depender da forma como você utiliza ele. É que é uma coisa que a gente falou, muito prática, que tá sempre aqui com a gente. E daí, tô passando na rua, olha aquela ali. E muitas vezes as pessoas não têm necessidade, né? E compram. Camila, e nessa parte do investimento, na tua mentoria, tu também ajuda a começar, por exemplo, vamos começar a investir, ou talvez alguma coisa assim do tipo, ou tu faz parcerias, como é que funciona? Eu faço parcerias com pessoas que trabalham diretamente com investimentos. Por quê? Porque para ti trabalhar com investimentos, tu tem que ser assessora de investimentos. Então eu até estou estudando agora para a prova da Ancord para ser agente autônomo de investimentos, mas eu não posso dizer aonde você vai investir. Eu posso te dar as dicas, posso te explicar o que é cada coisa, e aí quem decide o investimento é você. Mas eu não posso falar, você tem que fazer essa aplicação. Mas eu explico, que nem a reserva financeira. Não faz sentido tu fazer uma reserva financeira de emergência e tu deixar o dinheiro lá guardado. As pessoas não vão fazer isso. Então elas têm que entender que a reserva financeira vai estar lá, mas ela vai estar rendendo. Então tem que ver a tua aplicação, que nem agora que a taxa Selic está alta. Então os rendimentos dos investimentos eles são maiores. Então tem que aproveitar. Quem não tem investimentos, aproveita agora fazer investimentos que agora tá ótimo para a tua rentabilidade. Então assim, não deixe lá na poupança a tua reserva financeira, coloca em um investimento. E essas questões dos investimentos também têm crescido bastante, né? Antigamente, a minha infância, assim, eu lembro, adolescência, eu não ouvia muito falar disso. Eu via esse negócio de bolsa de valores, etc.,
em filmes, né? Sim. Mas hoje em dia é algo que realmente todo mundo com 20, 30 reais, 50 reais, 100 reais consegue fazer esse investimento, né? Isso. Mas é preciso ter um profissional, é bem melhor, né? Eu defendo muito assim, ó. Tem pessoas que chegam para mim e falam: Camila, eu quero fazer a parte de investimentos. Não, eu não faço. Só a parte de investimentos não. Por quê? Porque você precisa fazer a tua organização financeira antes. Como que você vai investir 10, 15 mil reais hoje se tu não tem o teu planejamento anual? E daí daqui 3, 4 meses você precisa de dinheiro. Você vai pegar da onde? Você vai pegar lá o teu investimento. Sim. Aí você vai retirar antes do prazo, você vai pagar mais imposto. Então assim, eu sempre faço todo o processo antes. E aí depois sim, se tiver que fazer investimentos, a gente vai trabalhar com investimentos. Mas assim, eu defendo muito essa parte de fazer investimentos sem ter uma mentoria financeira antes, sem ter organização financeira antes. E quando tu cuida da mentalidade, por exemplo, eu acho... É que hoje em dia a gente vê que é muito a mentalidade das pessoas, né? No sentido, eu não consigo esse trabalho, não consigo esse dinheiro. Tem muitas crenças envolvidas. E tu trabalha isso, Camila, nos teus processos que tu falou, né? E como é pra ti, por exemplo, quando tu vê o teu cliente lá realizando o sonho dele, viajando, por exemplo? Nossa, é muito bom, porque as pessoas acabam compartilhando o momento contigo, né? Desde guardar 50 reais, esse mês consegui guardar 50 reais, esse mês consegui fazer a viagem que eu tanto planejei e me deu feedback. Aí, nesse momento que eu percebo que essa é a minha missão de vida. Porque a gente não está nesse mundo só por estar, a gente precisa orientar mais pessoas e a gente precisa ajudar pessoas também, né? A gente depende de pessoas para viver. Então, assim, nesse momento eu paro e penso, nossa, eu realmente consegui achar a minha missão de vida. Que é orientar pessoas nessa parte financeira. E isso é muito gratificante. Por exemplo, eu tenho muita vontade de investir, tá? Mas tu já me respondeu essa pergunta, tu falou, não, Gustavo, vamos se organizar aqui primeiro. Antes da gente continuar, Camila, eu queria ver contigo, e quais são os planos da Camila para o futuro aqui, principalmente para a nossa região? Bom, vou falar então de um novo lançamento que vai ter agora, no dia 18, que a gente está organizando, vai ser 18 de abril. Tá. Esse é o meu planejamento, que eu fiquei mais ou menos de 6 a 8 meses trabalhando em cima desse planejamento. Muitas pessoas que me acompanharam pelo Insta viram que às vezes eu ficava off, às vezes voltava e falava, tô fazendo um planejamento, fiquem ligados, vai ter um lançamento. Então, mês que vem vai ter um lançamento. Vai ser um curso online de organização e planejamento financeiro, onde esse curso ele foi todo desenvolvido por mim, conforme as minhas metodologias, e ele vai ser gravado por mim também. Então eu vou estar ensinando, é um curso gravado, você pode fazer a qualquer momento, a hora que você quiser, onde você estiver. Então ele é um curso realmente para quem assim, não quero fazer a mentoria no momento, ou não tenho tempo de fazer a mentoria, de sentar contigo ali naquele tempo. Então o curso online ele é para isso, ele é para pessoas que não têm o tempo de fazer a mentoria, mas o curso ele é muito completo. Ele tem muitos bônus, tem bônus até com outras pessoas que vão falar de muita coisa, até questões assim de violência doméstica e dependência financeira, que é o que acontece muito. Tem muitas pessoas que sofrem violência doméstica por causa da dependência financeira, então é uma advogada que vai falar, né, a respeito disso, também vai ter dentro do curso. Então assim, é um curso muito completo. Crenças financeiras também, tem uma psicóloga falando especialmente sobre crenças financeiras. Então é um curso bem completo e é um curso que você vai poder fazer a qualquer hora e de qualquer lugar. Que bacana saber isso. Já vou lá primeira mão. Já vou estar lá na fila querendo. E assim, Camila, pra gente finalizar, tá? Como é que fica, por exemplo, essas questões das pessoas? Como é que elas podem chegar até você, além das redes sociais? Tu faz mentoria com... eu moro, sei lá no Amapá. Quero fazer uma mentoria com a Camila. Como é que elas podem fazer isso assim contigo? A gente faz as mentorias online pelo Zoom. E daí o atendimento também ele é todo personalizado para essa pessoa. E eu encaminho os materiais para ela também. Então tem essa possibilidade das pessoas de outros lugares? Tem, eu atendo bastante pessoas online.
Até pessoas local que querem online, eu também faço online. Isso é uma opção da pessoa. Às vezes ela está no conforto da casa dela, não quer sair, quer ficar ali. O atendimento é o mesmo, só que de forma online. Que bom. Pessoal, eu vou deixar as redes sociais da Camila para vocês seguirem. Já estão sabendo que dia 18 tem lançamento de curso para arrumar a financeira, para todo mundo ficar rico. É o podcast do milhão. Então, assim, ó, sigam ela. Camila, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas dela, porque eu já anotei tudo aqui para eu continuar melhorando a minha vida financeira. Então, muito obrigado por ter vindo. E não sei se você quer falar alguma coisa. Sim, quero te agradecer, porque eu acho que essa parte das empresas locais é muito importante. Sim. E esse trabalho que você está fazendo é muito legal, principalmente a gente valorizar o que é nosso, né? Que é nosso. Aqui da nossa cidade. Então, te agradecer pelo convite, muito obrigada. Obrigado. E quando quiserem mais, só pedir. Só pedir. E a Camila, ela posta bastante coisa no Instagram dela, né? Eu te acompanho muito pelo Instagram e nos stories, então fiquem ligados lá, porque é muito bom. Isso, então, muito acompanhem lá. Acompanhem. Então, muito obrigado, Camila. Muito obrigado para vocês. Então, até a próxima sala de reunião. Tchau. Obrigada.